Olá a todos, aqui é Andréa Pivato falando. Eu sou professora, bailarina coreógrafa, diretora do grupo Divina Dança e venho trabalhando com dança contemporânea há mais de 2 décadas e trabalho com formação de profissionais da área da dança, do movimento. Esse é um projeto que foi realizado através do PROAC direto a profissionais do setor cultural e criativo, o PROAC 39 de 2021. O programa de ação cultural aqui do estado de São Paulo, realizado também com os recursos da Lei Aldir Blanc. Esse projeto se chama O Gesto em Movimento, Metodologia do Existir, e a princípio seria uma aula demonstrativa de 30 minutos, e no final o projeto foi desdobrado para 8 encontros de 1 hora de duração online, e sendo que esse último encontro foi uma live com os participantes que assim desejassem estar e falar um pouco desses 8 encontros que nós tivemos, dos encontros anteriores, para falar sobre os processos artísticos de estar em sala, de estar em cena, de questionar a dança no nosso país e no mundo, enfim. Além desses 8 encontros que você vai encontrar aqui nesse canal, você também vai poder assistir alguns trechos de aula, tomando aí os 30 minutos do projeto inicial, original, tentando demonstrar um pouco desses assuntos, desses questionamentos que surgiram nesses encontros aí com esse pessoal bacana que participou e que esteve presente. E só para resumir, foram encontros que poderiam se desdobrar daí por uma vida inteira, porque muitos assuntos surgiram para falar dos processos do movimento e principalmente dos processos artísticos, nos quais nós que trabalhamos aí com a cultura e, no nosso caso, com a dança, como isso vai se desdobrando aí em muitas questões e nesse existir enquanto artista. Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem, podem deixar mensagens e comentários e que eu vou respondendo conforme eu for acessando, tá bom? Então sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Obrigada.
E. Direita e esquerda, hein? Isso. Pra frente. Isso. Direita e esquerda. Direita e esquerda, escapa. Pra lá. Isso. Olhou pra direita. Desce um pouquinho mais. E 2.
felt the presence of a crowd approaching. Asked, lover, sharply, and I felt hands. But this time I was calm and protected. It's a performance, my performance. I walked 8 minutes. We could not finish. I had to stay pause and went into hiding. But I did it. I did it.
Oi, gente, bem-vindos todos à live de encerramento do PROAC, o Gesto em Movimento. Esse é um projeto realizado através do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E esse projeto, ele iniciou de uma forma, eu tinha a ideia de dar aulas, né? Aulas curtas, mostrando um pouco do vocabulário que eu trabalho nesses anos, mas depois de refletir muito, eu achei que seria mais importante, mais válido falar sobre os processos criativos e artísticos que nós da dança cotidianamente encaramos e temos que lidar e processar dia a dia, né? Então, para mim foi mais interessante esse lugar de falar, de pensar sobre dança, mais do que mostrar aquele vocabulário que eu tenho trabalhado aí durante os anos, né? Então, Márcio, oi, querido. Tem o pessoal aqui que participou dos processos dos nossos encontros. Foram 7 encontros e esse é o 8º, que é o encerramento, e a gente quer mostrar aí para vocês que estão aqui assistindo, e todo mundo que está aqui é da dança, então acho que vai ser bacana para todo mundo. Essa live vai ficar gravada também aqui no meu Instagram, tá bom? Eu queria pedir acho que o Fernando tá aqui, a Clara, Edu, querido, lindo, os bailarinos lindos. Vocês me chamam e a gente vai bater um papinho aqui. Se vocês quiserem comentar, seria maravilhoso também. Deixa os meninos virem aqui. Elô, querida. Edu. São os artistas lindos desse país. Vou até falar um pouquinho aqui rapidinho só com a Elô. Já vou aceitar aqui que ela esteve lá no Garopaba em Dança, e eu resolvi fazer um bate-papo lá também, trazendo um pouco desse lugar de falar sobre processos artísticos e sobre dança, enfim. Também, João, deixa eu aceitar o Fernando. E aí, quem tiver também aqui, quiser fazer algum comentário, quiser perguntar alguma coisa. Oi, Fê. Tudo bom? E aí? Vamos lá. Deixa o pessoal também, se as meninas quiserem entrar, eu posso também ir chamando um a um, a gente pode ir também combinando como falar sobre isso. Ó, a Clara tá aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o Lucas e a Clara também. Aí a gente bate um papo. Não sei se vai cair, tá? Se cair a gente volta, peraí. Ó, aqui coube mais uma. Oi. Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu ver se cabe mais uma. Oi. Peraí. Gente, eu sou mais devagar, tá? Então, eu vou aqui... Mais alguém chamou, peraí. Ah, chama de novo. O Lucas também tá aí, a Isa, a Dora também. Não sei se vai caber todo mundo, tá? Acho que são só 3 ou 4. Aí a gente vai alternando. Jorge Pacheco, maravilhoso, também lá de Garopaba, tá por aí, deu uma passadinha. Eu vou então começar aqui com o Fernando e com a Clara, que são dois artistas da dança, cada um na sua praia, na sua idade, no seu histórico e no seu universo. O Fernando já foi aluno meu, a Clara tá comigo aí um tempo. E eu queria falar um pouco do que foram os encontros, né? Que acho que eu falei um pouco aqui na abertura e vou só resumir rápido, porque a gente não tem muito tempo. É sobre os nossos processos artísticos e o que nós
como que a gente lida com esses processos no dia a dia das nossas histórias, né, da nossa carreira, daquilo que a gente vive, viveu e ainda vai viver da dança para a dança. Então, queria falar um pouquinho sobre isso que a gente viveu aí nesses encontros. E queria fazer uma pergunta que é geral aqui, que é para vocês dois, e aí vocês vão me falando, tá? Depois eu chamo o Lucas e a Isadora também para falar um pouco. Se vocês acham que é válido falar sobre dança, né? Se isso é importante, esse lugar de parar para refletir sobre aquilo que a gente faz diariamente. E por que é importante falar sobre dança, né? Não só estar em sala, mas que além do processo ali de estar em sala ou nos processos de aquisição de habilidades físicas, corporais, como essas outras habilidades artísticas e existenciais, se isso faz sentido para o artista, para vocês, artistas da dança. Fernando Alcântara, Fernando Dallanora, Clara Seiler. Bom, posso começar então? Então, acho que é de extrema importância, né? Assim, o pensar e falar a dança, né? Para mim, nesses últimos tempos, tem me atravessado muito mais do que a prática em sala de aula, né? De habilidades e de aula e tudo mais. Porque muitas vezes eu acho que, né? Os bailarinos talvez às vezes carecem um pouco disso, né? Enfim, seja pela longa rotina de ensaio e tudo mais, né? Então, eu acho que falar sobre dança, parar para pesquisar, escrever dança, principalmente, é um dos desafios maiores, assim, né? Que eu diria, do bailarino. Porque, né, falar a partir do movimento, do vocabulário, beleza. Eu acho que todos treinam muito para isso. Mas eu acho que o conversar, o falar, principalmente o escrever a dança, né? Eu venho tentando explorar isso, né? Então, no começo eu tive muita dificuldade por questão de, né, estar sempre em sala de aula, buscando vocabulário de movimento. E aí, a partir do momento que a gente precisa, né, trabalhar, enfim, a fala, a escrita, principalmente, né, com essa relação de projeto cultural e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente sente essa necessidade, a gente tenta explorar um pouco mais desse lado, né, assim, porque muitas vezes a gente tem um preparo físico, né, um trabalho corporal muito bem elaborado, mas aí na hora que você precisa colocar isso no papel, né, para, enfim, enviar para um edital e tudo mais, assim como eu imagino esse projeto, né, Déia, que você está realizando. Então isso tudo, né, requer um outro tipo de vocabulário, né, da gente estar pesquisando isso. Então, eu acho que é importantíssimo, né, enfim, esse tipo de proposta aí que você tem colocado, né, das lives, da gente estar conversando, né, sobre a dança, sobre o gesto, sobre, né, o artista em cena. Então, eu acho que é fundamental, assim, e que a gente precisa, né, todos os bailarinos precisam muito disso. Eu só vou dar uma fechada no que você está falando, Fê, sobre esse lugar que a gente já chegou a conversar nos encontros, de isso se tornar uma constante para além deste projeto que encerra hoje. Eu tenho certeza que muita gente estaria disposta a estar aqui. Eu farei isso com muito prazer e acho extremamente necessário. Acho que eu acho que eu tenho que fazer isso. Esse projeto veio para também me transformar e me atravessar de alguma forma, entendeu, Fê? E a troca com vocês, né, cada um com o seu universo, também me fizeram enxergar outras possibilidades mesmo e da importância que isso tem. E a gente às vezes pode achar, pô, mas é chato, vou falar de dança. Mas vocês estão de prova que a gente começava a falar sobre isso. E você usou uma palavra que eu adoro e eu estou roubando ela de você o tempo todo, que é atravessar a gente. Sim, essa palavra também para mim tem
Inclusive, eu tô até escrevendo um Como projeto agora pensando só nisso, como as coisas nos atravessam, né? e nos transbordam, né? Porque foi muito transformador também para Sim. mim isso. Então, E tem muito essa coisa também que, tipo assim, às vezes a galera mais nova não tem muito saco, né? A galera quer estar em sala, explorando o máximo do seu condicionamento e tudo mais, né? E aí a galera, às vezes, um pouco mais velha, tá mais nesse lado de refletir, de pensar. E eu acho que isso traz uma maturidade para a pessoa em cena, né? Para a questão do gesto que a gente falou bastante, né? Durante as lives. Então, eu acho que é fundamental. Assim, muito legal agora, né? A gente poder estar tendo esse tipo de troca depois de já ter tido muitas aulas contigo, né? Enfim, de sala de aula, de processo corporal, e a gente poder trocar mais sobre isso agora, né? Acho muito bom. também acho. Agora, e aí você falou a coisa da idade, então a Clara acho que está aqui, a Isadora também deve estar por aqui. Isadora, daqui a pouco você chama aqui também, tá? Porque a Isa também é uma menina nova, a Clara também. Claro, se você quiser falar sua idade aqui na live e falar como é que é esse processo para você, que é tão jovem e está super envolvida com tudo isso. Eu tenho 19 anos, tô fazendo 20 agora, mas eu acho que é muito importante falar sobre dança e falar sobre esses processos, porque eu acho que dá uma camada a mais para você até pensar as suas próprias aulas, como você se coloca em aula e como você vai para a cena, assim. Porque falar sobre dança, digamos que é parecido com estar em cena, assim, né? Você tem que pensar o que você está fazendo, você vai reagir a um estímulo, a algum convite, alguma coisa. E é muito importante porque às vezes a gente entra nesse estado de só fazer, repetir, em um estado meio automático, tipo, puramente muscular da dança, de só ir fazendo aula, sem pensar muito no que você está fazendo e por que você está fazendo, aquele para quê, né, que a gente falou em alguns encontros. E quando você para e fala, verbaliza sobre isso, escreve sobre isso, você acaba colocando uma importância maior, eu acho, nas coisas que você faz, você acaba valorizando cada aula que você vai fazer e cada parte do seu processo, assim. Eu sinto que isso faz com que cada momento seja mais único, assim, sabe? Tá me fazendo valorizar mais os meus processos e ser até mais paciente comigo, mas trocar mais com as pessoas e conseguir escutar também que não sou só eu na aula, eu com o meu processo e o meu objetivo e só isso, mas que tem outras pessoas pensando junto, pensando e dançando junto ao mesmo tempo, né? Por isso é muito, muito importante e necessário, assim. Essa junção das coisas mente e corpo não se separam, né? E eu acho que é uma. Gente, Não, pode falar, pode falar. Não, é só porque o Edu também colocou aqui uma coisa, seria legal também as pessoas lerem o Edu Menezes, todo mundo, não preciso nem apresentar. E o Alaés também está aqui, o Lucas já entrou, daqui a pouco eu vou chamar o Alá e a Isadora. Como é importante esse lugar que a gente está fazendo agora, né? E como eu gostaria que isso que a gente está fazendo, que isso se perpetuasse. Du, eu vou te chamar na próxima para a gente falar. E sim, como seres pensantes, é muito necessário falar sobre a dança, principalmente quando entendemos a dança como transformadora e modificadora de gente do outro. Maravilhoso. É sobre isso, Du. Fê, desculpa te É que eu atravessar. acho que esse espaço de discussão dentro do ambiente acadêmico, né, ele já é um pouco mais normalizado, assim, né? Talvez dentro desse contexto de estúdio de dança, escola, companhia, não tá tão inserido, né? Então acho que a gente trazer esse debate, né, sobre o falar de dança, falar do gesto, enfim, da maturidade e tudo mais, eu acho que é muito importante, assim, a gente está trazendo para dentro desses outros espaços que talvez não é tão comum, né? Perfeito. Lucas, você quer falar alguma coisa? Que aí depois eu chamo a Alá e a Isadora, que estão por aqui também, que participaram dos encontros. Só para colocar um pouco, acho que para complementar um pouco, falar de dança não é só importante, como é necessário, não é? Nós, como artistas, estamos num lugar de aprendizado e temos que falar sobre isso para
poder aprender, né, cada vez mais. E nós vamos aprendendo com as trocas, com as partilhas e o perceber e o entender o outro, não só os nossos processos, como a Clara disse agora, não está só dentro da nossa própria cabeça e do nosso próprio, não é, foco e tal. E falar sobre isso expande a nossa visão a ponto de perceber a outra pessoa e entender aquela outra pessoa dentro de nós mesmos, né? E conseguir espelhar as experiências e conseguir partilhar um pouco sobre isso. Eu acho que não é só importante, como é necessário. Por aí. Verdade. Eu queria chamar o Alá aqui, queria ver. Preciso que um de vocês saia, a gente pode ir voltando. Bastante, daí eu volto logo mais. Tá bom, tá. Então deixa eu ver. Deixa eu ver, é só fechar. Alá, você chama aqui. Eu acho que sofre, né? Alá, por favor, chama de novo, a Isa também. Essas pessoas todas que estão aqui, para quem não conhece, o Lucas está morando em Portugal, mas também foi meu aluno, então eu acho que é uma relação também. Eu fico super orgulhosa de saber que vocês estão também voltados para esse outro universo de falar sobre dança e de caminhar por outros lugares, né? Enfim, que não sejam o movimento em si, né? Então, eu fico bem feliz, assim. A Isa também está aqui. Claro, você quer falar mais alguma coisa ou você pode voltar daqui a pouco? Eu posso voltar daqui a pouco, e até sugerir, porque eu acho que tem 2 pessoas para entrar, né? Daí eu saio também. Não... Tem o Alá e a Isa. Tudo certo. Obrigada, lindona. Ah, não, a Lars tem aula, então ele não vai. Hello! Hi! Eu só entrei para dar elas darem um oi, que eles ficaram listados aqui. Ai, deixa eu dar um oi. Ok. Bye, girls. É só sair? Já viu, a Lars? Eu não sei como funciona também. Deixa ela sair, então. Deixa eu chamar a Isa. Isa, desculpa, vou te chamar de novo. O Frederic também já foi meu aluno, e tem uma pessoa bacana entrando por aqui. Quando a gente fala desses atravessamentos, né, que o Fê deve estar por aqui ainda, essa palavra que ele usou num dos nossos encontros, e como isso essa palavra ela é tão verdadeira, porque na verdade é um atravessamento mesmo, né? A Isa, não é algo que vai chegando e que a gente vai chamando, né? Esse tipo de fazer artístico, porque isso é um fazer artístico, ele realmente ele me atravessou e eu sinto que eu não vou mais conseguir me desvincular desse tipo desse universo também, uma coisa que rasga. Oi, Isa. A Isa adora a gente, a Isa também participou dos encontros desse PROAC, desse projeto meu. A Isa também é uma menina nova da dança. E a nossa pergunta, Isa, eu também vou perguntar para você de novo, se você acha que é válido falar conversar sobre a dança e por quê? Gente, nossa, é surreal como é necessário, como é importante. Eu fiquei refletindo e escutando tudo que vocês estavam falando. E eu acho que se conecta muito também o que eu vou falar agora, mas assim, a gente estudar a teoria da dança já é a parte teórica muito, muito essencial, muito boa. Mas eu acho que mais que isso é você entender e conversar com outras pessoas que até estão do seu lado. E, assim, essa troca que a gente teve, como por exemplo. Então eu acho que, assim, foi muito válido, de verdade. E até pra gente conhecer, quando a gente vê alguém dançando num palco, a gente entende aquele movimento, né? Pode até entender o que tá tentando passar, mas você não sabe exatamente qual é a história daquilo por trás, o que aquele coreógrafo pensou,
que aquele bailarino tá tentando mesmo ali, qual é a história dele, a história de vida dele. E eu acho que esses encontros foram fundamentais pra gente, pra entender isso. Eu falo até pra você, Andréa, porque os seus trabalhos incríveis, eu sempre admirei muito, mas eu nunca entendi a fundo tudo o que você passava ali. Eu não entendia muito. E conversar com você e ter essa troca também dos seus alunos é muito bom. Foi muito importante, porque eu consegui entender muita coisa. E foi muito legal, sabe? Porque são outras linguagens, coisas que eu nunca tive antes. Então, eu achei muito legal e eu acho que a gente tem que continuar trocando essas experiências e tudo mais. Ah, sua linda. Obrigada. Bom saber. Porque eu acho que a gente vai fazendo mais sentido, né, quando a gente assiste. Porque, na verdade, Isadora, isso é uma habilidade, né, é uma prática também. Eu acho que falar sobre dança é como fazer uma aula de dança, né? É uma prática. E os nossos encontros semanais, por isso que eu falei, para mim também foi muito transformador. Porque eu também sempre fui muito da sala de aula, embora eu sempre gostasse, eu sempre conversei muito com pessoas, com o Edu Menezes, por exemplo, a gente conversou muito sempre sobre processos artísticos, mas ter essa rotina, e essa disciplina de estar pelo menos uma vez por semana juntos, para mim também fez muita diferença assim, naquilo que eu também quero daqui para frente, né? Isso que o Edu também está colocando aqui, ó, já estou colocando ele aqui no meio. Depois que a gente dança, para onde é que vai tudo isso, né? Tudo isso que a gente fez daquele processo, né? Enfim, que os nossos processos artísticos, eles têm que ser falados e reavaliados, né? E a gente vai, e é isso que vai formando a gente quanto artista. Você está com quantos anos, Isadora? 22. 22. Bem jovem. Lucas, você quer falar ainda alguma coisa? O Lucas, que é professor, está morando em Portugal, né? Que eu já falei. Eu queria falar uma coisa só que a Isa disse, que é engraçado. Essa troca que a gente tem, às vezes, com um coreógrafo, não é? De ver um trabalho e não necessariamente foi preciso falar sobre o trabalho em questão, mas só de ter essa troca com essa pessoa e conhecer um pouco mais sobre, não é, a pessoa em si, faz com que desmistifique muitas coisas dentro daquele trabalho e comece a se perceber aquilo que o coreógrafo quer dizer e aonde ele quer chegar, não é? E foi o conhecer, né? Não foi o conhecer a obra, foi conhecer a pessoa que criou. E isso é muito louco. A gente vai pegando a essência, porque também, né? Nós como artistas sempre colocamos aquilo que nós somos, aquilo que nós criamos, não é? E vamos pegando essa essência das pessoas e percebendo o trabalho que elas criam. Isso é lindo. É lindo. Essa troca é maravilhosa, sim, né? E aí tem uma outra questão, eu não sei se o Fê está por aqui ainda, a Elo acho que não está, né? Que a gente também falou bastante, que é sobre esse... E isso eu levei para Garopaba, eu fui para o Garopaba em Dança agora, né? Que é um festival lá, e eu quis fazer um bate-papo lá. Não estava no projeto, não estava no projeto de aulas do festival, mas eles abriram esse espaço para mim. Porque eu senti vontade de levar isso que a gente viveu nesses 2 meses para lá. E isso é uma coisa que eu quero levar sempre agora. Todos os festivais que eu for agora, chamada para fazer júri e tal, eu quero bater esse papo. O Fê tá aqui. Boa, Fê, vou te chamar já que eu quero falar uma coisa com você, que faz uma pesquisa. Tá, fica tranquila, claro. Então, esse lugar de reflexão, por isso que eu falei que foi transformador também, porque eu acho que eu também tenho que fazer isso. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer. Que eu posso fazer, e se me derem essa oportunidade de como fazer um pouco mais de diferença para além daquela que eu já tenho feito com relação a formar bailarino,
para trabalhar em companhias, esse outro fazer artístico que também está me interessando agora. E é bem bacana mesmo. Du, te amo. Eu que sou sua fã. Pra sair, então, porque eu já falei bastante também. Eu acho que isso faz muita diferença também nas próprias aulas, assim. Acho que foi um pouco por isso que eu busquei conversar mais sobre isso, assim. Porque eu entrei nessas aulas desse ano, né? E eu sentia que eu precisava de algum outro lado para também não só copiar ou fazer igual, a questão do gesto, a questão de outro pensamento, tipo, de dança contemporânea, de o que você faz em aula, como você coloca o seu corpo, assim. E às vezes quando você só coloca isso corporalmente, você não faz aquele processo nossa, tá bom, vamos entender isso por um outro lado, né? Não sei, foi muito importante, assim, para eu conseguir também ter mais paciência com as aulas e também entender cada coisa que eu tô fazendo, assim, tanto nas aulas, tanto de apreciar coreografias, né? E produtos, entre aspas, de outros coreógrafos, assim. Você começa a prestar atenção, nossa, mas talvez, enfim, leva para muitos outros lugares e abre outros caminhos, né? Além do só tentar entender corporalmente, assim. Enfim, foi muito importante. Então eu vou fazer um fechamento, então, porque aí também é a minha observação da sua prática em sala. Eu acho que ela vem se transformando, obviamente, que a prática corporal também se transforma. A gente busca muito isso ali, né, naquele processo, mas eu acho que esse seu lugar de buscar também um outro entendimento sobre a dança em geral também está te transformando, mesmo você dançando, eu acabei de ver você dançando Medora no vídeo, né? Então, você está dançando ballet de repertório. Mas eu já sinto uma outra amplitude artística sua, mesmo para fazer um papel desse, que é um papel de ballet clássico. Então, eu acho que tudo vai se complementando, né? Sim, anda muito junto. Não dá para separar, assim. E quando junta, é muito positivo. É isso, eu vou sair. Que bom, que bem, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tá bom. Beijo. Tchau, Clara. Eu também. Opa, peraí. Fê, Isadora, você quer falar alguma coisa ainda? Acho que ainda não. Então, se você quiser sair também, fica à vontade, tá? Você tá aqui, eu queria só bater mais um papinho com você. O Lucas saiu? Acho que sim. Ô, Lucas, volta aí, garoto. Eu queria também ver se alguém tem alguma coisa a mais para... Gostaria de falar alguma coisa, de perguntar. Eu não sei se a Elô vai aparecer por aí. Fê? Tem mais alguém tentando entrar agora? Não, acho que não. Acho que não tem. Eu não sei se o Lucas... Ah, caiu. Daqui a pouco ele volta. Voltou, Lucas? Deixa eu ver aqui. Se o Lucas está aqui também. Voltei. Voltou. Nossa, agora que eu tô vendo que o nome da live tá errado, que eu escrevi errado. Deixa eu ver se o Lucas tá aqui. Realmente teve convidados. Quem mais que tá querendo entrar? Não, eu queria só falar com você, Fê. Se essa tua pesquisa, né? Porque eu te conheço de sala. Sim. E eu sei que você tem feito uma pesquisa sua muito única, mas você também é professor de sala. Como esses dois universos, se você conversa com as suas alunas, se você tem esse lugar de bate-papo mesmo sobre o processo. Então, são dois universos, né? Assim, a gente falando ali, né? Como tu falou antes ali, né? Já fui teu aluno, enfim.
Inclusive, para mim é muito, né, muito gratificante a gente poder estar batendo esse papo, né? Apesar da gente sempre ter tido, né, Déia, esse papo mais reto, assim, né? Como vocês estavam falando ali, como é importante ter, né, essa troca com o coreógrafo e tudo mais, né? Que por muitas vezes a gente tem uma distância, né, entre o coreógrafo e o aluno, né? Então, e claro, sempre vai ter, né? Porque é uma pessoa e várias, então você não tem tempo. Né? Então, enfim, com algumas pessoas a gente consegue manter isso, né? Tipo, ter esse diálogo para realmente falar de dança, né? Então, como tu falou ali, né? Eu vim desse lugar de sala de aula, né? Totalmente. E a partir de um certo momento eu tive uma ruptura total com esse universo, né? Eu comecei a partir mais para esse lado mesmo do falar dança, do pensar dança. Trabalhei muito com improviso, com performance urbana, performance na natureza, né? E aí, enfim, tive essa ruptura bem grande com a sala de aula, né? Tipo, não conseguia mais voltar, talvez, muito para essa coisa da sequência, do movimento. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a dialogar um pouquinho mais de volta com esse lado, sabe? Tipo, talvez a ideia da gente estar reciclando, né? Talvez foi importante para mim romper de fato, né? Eu acho que eu fiquei uns 7 anos por aí, assim, sem muito essa coisa de sequência e tudo mais. E de uns tempos para cá eu comecei a voltar com, né, várias coisas, inclusive vários ensinamentos aí de seu, né? Enfim, muitas linguagens, muitas coisas de técnica de chão que a gente aprendeu. E como unir essas duas coisas ali, né? Como tu falou. Então, com as minhas alunas, eu tive essa ruptura muito forte, e aí quando eu voltei a fazer sequência, movimento, elas não entendiam, porque a gente ficou por muito tempo só nessa coisa da conversa, do improviso. Então, hoje em dia, eu tento equilibrar um pouco, ao mesmo tempo que eu dou, às vezes, uma aula com sequência, técnica de chão, tem aulas que a gente conversa, ou que a gente assiste videodança, sabe? Então eu tento enxergar mais esse universo da dança contemporânea, né? Que a dança contemporânea ela pode ser tanto uma aula mais coreografada, pode ser uma aula de improviso, pode ser conversar, falar sobre dança, né? Então eu tento como juntar, né? Trazer a dança mais pro lado da performance ou resgatar algumas linguagens clássicas, né? Então acho que permite todas essas possibilidades, né? Dentro da videodança também eu tenho feito bastante coisa, e eu acho que é isso, atravessar todas essas linguagens possíveis, né? Essa amplitude de linguagens aí que a arte contemporânea nos proporciona, né? E aí, Fê, eu acho que o Lucas está tentando entrar, não estou conseguindo colocar ele aqui para entrar na live. E aí, Fê, tem uma coisa que você fala de juntar, né? Todas essas camadas, informações. Mas ao mesmo tempo, e aí eu também estou falando porque é um pouco de observação também, né? Que eu tenho visto tudo que você tem produzido de dança, né? Todos esses lugares que você tem percorrido, assim, e hoje eu vejo que você tem uma identidade sua, né? E aí depois também seria uma outra live para a gente falar como esses processos todos, eles, quando a gente sabe abstrair e absorver ao mesmo tempo tudo isso, como que isso vai se transformando numa identidade sua. E não é cópia, porque você tem uma identidade sua, né? Então, eu sei porque eu acabei de ver um dueto seu. Verdade, No palco, e tem muito do que você viveu, a gente percebe. Claro. Mas tem muita coisa, mas tem algo que é seu e não é de mais ninguém. Então, é do Fernando Della Nora que veio, que rompeu e que hoje retomou. Né? Por isso que eu acho que foi importante, talvez, né, esse rompimento, principalmente o rompimento com a dança clássica, que para mim foi um corte, assim, sabe? Sair um pouco dessa coisa, tipo, pé esticado, do alongamento, né? Eu sempre fui, na minha época, assim, mais jovem, não que eu seja velho,
mas já tô nos 30, né? Já tô com 30, então ali pelos 20 era outra pegada, você quer explorar, né? Apesar de eu ainda jovem ter rompido já, eu acho que por conta, enfim, de várias questões de lesão e tudo mais, acabou me levando para outros lados, né? Então eu tive esse rompimento muito grande assim com a dança clássica e eu acho que por muito tempo nem estava vendo mais o meu trabalho como dança, estava vendo mais como performance, como artes visuais, sabe? E aí, de uns tempos pra cá, Uhum. comecei a trazer um pouco, inclusive até voltei pro palco ali, que você me viu, fomos pra Joinville, enfim, todo, né, como que a gente consegue fazer um pouquinho de tudo? Porque eu também dou aula de dança contemporânea em escola, né? Então, Sim. tentar achar um meio termo, né, entre as coisas para também, né? Eu acho que essa retomada de outro jeito, né? Porque eu acho que só enriquece. Sim. Eu acho que só. Isso é o Que a tempo, gente né? tem mesmo esse lugar de que só com o Só o tempo. tempo, Só né? com O o tempo tempo. que, enfim, vai trazer a maturidade, vai trazer essa reflexão, né, que a gente tem. Então, por isso que é importante, né, ter esses momentos de pausa uma coisa, começa outra, daqui a pouco retoma aquilo e as coisas vão se sobrepondo, né? Verdade. Isa, quer falar alguma coisa? Eu acho que foi Senão muito. Eu vou falar rapidinho. Foi muito, Não, imagina. muito legal que você falou de identidade, até porque nos nossos encontros eu não conhecia ninguém. Acho que só a Pietra que entrou nenhum encontro só nosso. Mas saber você jogar, né? Colocar um assunto pra gente falar e esse assunto percorrer tantas, mas tantas camadas, tantas coisas, e cada um falar de um jeito aquele mesmo assunto e de uma maneira impressionante, que você fica, caraca, como é da hora ser assim, individual, essas pessoas. Todo mundo que estava nos encontros. Foi muito legal conhecer todo mundo. E assim, de ver a personalidade, de ver como um pouco das experiências, né, de cada um, já me deu uma vontade gigantesca de assistir todo mundo dançar. Já tô super ansiosa para ver todo mundo, porque eu quero ver agora no palco e tudo mais, porque eu achei impressionante, assim, todo mundo. E de verdade foi muito Muito importante bom. essa troca. Com certeza veio para agregar. Então, obrigada. Que bom, acho que veio para todo mundo. Que é isso. Obrigada a você pela presença, que a gente também falou bastante sobre isso, né? Sim, Sobre a presença em sim. geral, assim. Vou saindo. Deixa eu ver se o Lucas Beijo. está aqui. Tchau, tchau. Beijo, Isa. Vamos ver se agora o Lucas entra aqui, só pra gente encerrar. Foi mesmo, Clara. Foi demais. Pronto. Bé, Só pra eu gente acho que a fechar gente com o tem um Lucas. ganho de vocabulário, né? O vocabulário da fala, né? Assim como a gente tem esse ganho de Muito. vocabulário em sala de aula, seja qual for né, o estilo que você vai dançar, né? Que esse vocabulário do movimento não verbal. E aí, a partir do momento que a gente verbaliza isso, né? É um treino também, né? Porque eu, às vezes, me olho falando, eu acho, tipo, nada a ver. Mas aí com o passar do tempo, a gente vai conseguindo trazer melhor, né? Essas ideias e tudo mais. Sim, e é a outra palavra que a gente usou muito também, que é se comunicar, né? E isso que a Isadora também estava falando desse lugar que ela ficou assim bastante envolvida, é o artista, né? É o lugar do artista, assim, como a gente. Porque isso é cabeça, eu acho que isso é uma cabeça de só quem é artista consegue entender. Não é o artista da dança, né? É o artista em geral, Claro. assim, então. E que tem esse lugar mesmo de ampliar, né? De amplitude mesmo de tudo. Né? Essa palavra também já teve Desse um tempo que me mundo. atravessou muito, essa palavra, amplitude também. Mas a gente vai abrindo, né? A gente vai abrindo todos os sentidos também, né? Os sentidos físicos de ouvir e sentir. Né? Expandir Mas também essa ideia, essa linguagem para além da dança, né? Como as linguagens estão atravessadas, né? A música está atrelada à dança, então, enfim, a gente precisa estudar música, precisa
estudar artes visuais, performance, teatro, enfim, né? Aí cada um vai dosando o quanto se entrega, mas enfim, de você ter uma pequena experiência com cada coisa, eu acho que isso já vai expandindo, né? O artista, né? É muito bom. Não, e aí a gente vai vendo, né? Eu sou mais velha, bem mais velha que vocês, então eu vou vendo os processos de todo mundo, inclusive o meu, né? Claro que a gente também se analisa. E aí eu vou vendo também as pessoas. Hoje eu até falei com o Lucas Martinelli, né? Que ele é um menino que eu também vi com 18 anos, enfim, também foi meu aluno. E como ele hoje está, onde ele está indo, para onde ele está indo, e como ele vive a vida dele, e as coisas que ele experimenta para poder construir a carreira dele do jeito que ele está construindo, né? Então a gente vai observando como as pessoas vão se alimentando do que o mundo proporciona, né? Sim. E é um papo de artista e a gente vai longe nisso aqui, que é muito bom ser artista. Indo para caminhos diferentes, né? E aí, isso que quando a gente junta isso tudo, né? Como tem sido aí nas lives que a gente tem feito, eu acho que é muito enriquecedor, né? Poder ouvir essas várias vertentes, né? O Alá trabalhando com clássico, enfim, o Lucas acho que também trabalha um pouco, né? Acho que eu lembro de ti também, Lucas, lá do... Enfim, de um tempo atrás, não sei se era do pavilhão. Nós estamos no pavilhão, o Valpuras de junto. É verdade, olha só como as coisas, né? O mundo dá volta, hoje a gente está aqui. Legal. Você viu? Muito bom, muito bom. O Lucas também lá do Sul. Então é isso, meninos. Eu também só tenho que agradecer aí o pessoal que participou do processo. Esse projeto me deu uma mexida também. Foi o que eu falei, né? Acabei de vir lá do Garupa Bem Dança, lá também tinha aí essa abertura, então eu consegui bater esse papo lá, o Lucas lindo. Esse é outro menino também que está fazendo uma carreira linda. E como a gente vai se modificando, né? E, enfim. Olha, para mim... É que é muito bom ser artista. Para mim, esses encontros foram mesmo, assim, incríveis. Foram quase divisores de água, sabe? Pra mim também. Eu acho que fogo é super necessário e adorava participar mais vezes, poder trocar mais vezes com as pessoas, porque eu tenho me analisado muito e o que eu tenho feito até agora e o que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer, porque também é muito importante a gente definir o que a gente não quer fazer. E boa, verdade. Isso para mim foi incrível e ver pontos que, porra, desculpa, tava assim na minha cara e, sabe, não via. E foi ouvir de outra pessoa aquela mesma coisa e clarificou tudo, sabe? Tem sido ótimo. Eu voto para fazermos mais encontros assim. Então, aí tá, vamos aproveitar, já vamos falar sobre isso aqui ao uma vivo. Vez no mês, né? Uma vez por mês, a última semana do mês, algo assim, acho que seria bem interessante. Ou um mês sim, um mês não, né? Mas acho que é super válido. Eu acho que eu super topo, gente. Também. Eu super topo. Eu também. Acho que até a gente pode até tentar mesmo fazer uns encontros, tal. Não sei. Claro, cada um tem seus compromissos, mas a gente pode pegar o grupo que a gente tem no WhatsApp e fazer uma coisa, né, com as pessoas que realmente que querem falar sobre. Sim. E de repente a gente faz um outro projeto, quem sabe? Claro. Porque é uma ferramenta, né? Eu acho que não precisa ser como o que a gente viveu na pandemia, que era uma coisa obrigatória. Agora a gente está aqui porque a gente quer, né? E é demais, porque o Lucas está em Portugal, o Fê está em Balneário Camboriú. Então, esse lugar que também a internet proporciona, isso é muito legal. Vamos fazer sim, eu vou dar uma reformulada ali no GT. Legal. E aí vamos ver se a gente faz isso logo em janeiro. Em janeiro eu tô aí, quero ir fazer uma aula presencial. Oba! Arrasou!
Vamos armar alguma coisa, vamos fazer uma live de dança mesmo, de improviso. Bora, vamos. Apoio, apoio. Nossa, é super top. Vou agitar. Não sei se mais alguém aqui quer falar, se alguém quer perguntar alguma coisa, alguém que está por aqui. O Edson Santos entrou, não sei se ele está aqui ainda. Bacana, pessoal. Olha, bacana, saudade por aqui. do curso do pavilhão, aí o pavilhão comentando. É verdade. I love you, muitos anos. Ai, que bom, a Cláudia tá por aqui, querida. Então é isso, gente. Então, muito obrigado pelos encontros, pelos atravessamentos, Fê. Gratidão. Bora se atravessar mais. Vamos, tem muita arte pra gente fazer aí.